estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre Michel Foucault e o estruturalismo. Vamos entender o que é estruturalismo e também quais são os aspectos estruturalistas no pensamento desse filósofo contemporâneo chamado Michel Foucault. Vamos lá? Quero começar aqui propondo uma breve reflexão. Como você já se perguntou o que determina o modo como pensamos, a forma como agimos ou como nos relacionamos uns com os outros? Será que as estruturas sociais e culturais foram historicamente construídas pela ação do homem? Será que existem estruturas ocultas que explicam os nossos hábitos? Há uma tendência do pensamento que afirma que os desdobramentos históricos e a partir dos desdobramentos históricos é que nós conseguimos explicar o fenômeno humano. Então, pensadores como Karl Marx e o marxismo, há pensadores que defendem que os fatos humanos são instituições sociais históricas produzidas pelas condições objetivas nas quais a ação e o pensamento humanos devem se realizar. No entanto, outros pensadores defendem a segunda hipótese, defendem que há estruturas ocultas que explicam a nossa realidade. Consideram que é mais viável na investigação sobre o fenômeno humano a hipótese de que existem essas estruturas ocultas que explicam a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, os nossos hábitos, enfim. Essa corrente de pensamento é o chamado estruturalismo. Mas o que é exatamente estruturalismo? Vamos a uma definição. O estruturalismo, apesar de ser tomado como uma corrente de pensamento, é um modo ou método de análise das ciências humanas que teve a sua origem na psicologia e perpassou a linguística, a sociologia, a antropologia, a filosofia no século XX, ganhando destaque entre intelectuais franceses, tá? Então, o estruturalismo é esse método de análise em ciências humanas que possibilitou a consolidação das ciências humanas. Estruturalismo é diferente de empirismo. Por quê? Para os teóricos do estruturalismo, não existem fatos isolados, mas parte de um todo maior, as chamadas estruturas. E os empiristas acreditam que a realidade é constituída de fatos isolados, observáveis na experiência sensível. A ideia de que é possível explicar os seres a partir da sua generalização, generalizar fatos isolados, tá? E o estruturalismo acredita que o todo existe uma estrutura oculta que deve ser analisada para a investigação dos fatos. O que é estrutura exatamente? O conceito de estrutura é fundamental para o estruturalismo. Trata-se de um sistema abstrato em que os seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando diferenças, descrevê-los em sua ordenação e em seu dinamismo. Um filósofo muito importante para o estruturalismo é Michel Foucault. Algumas ideias de Foucault e o método de análise Foucaultiano pode ser compreendido como método estruturalista. Foucault é um filósofo francês que nasceu em 1926. Ele foi aluno de Louis Althusser, que é um teórico estruturalista. Ficou conhecido por suas críticas às instituições sociais e exerceu forte influência em diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, a psiquiatria, a psicologia, a filosofia, a história, a antropologia, enfim. Então, ele exerce forte influência aplicando uma metodologia estruturalista. As ideias de Foucault apresentam aspectos estruturalistas,
tais como a ideia de que a história não apresenta progresso, mas é descontínua, a ideia também de que cada época apresenta uma estrutura de pensamento e de que tais estruturas não seguem uma linha evolutiva. Então, a necessidade de descortinar, de compreender, de revelar as estruturas ocultas que explicam os fenômenos humanos, a sociedade, o funcionamento de cada indivíduo. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o estruturalismo e Michel Foucault. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!